ao Preveste UEA, sua professora Valesca de Oliveira, sou do sexo feminino, tenho 42 anos, sou branca, cabelos loiros, tenho estatura baixa, estou trajando uma calça jeans e camisa preta. O ambiente da nossa aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Hoje, nós vamos estudar a redação com foco no vestibular CIS e Macro. Então, você que tenta alcançar a nota máxima na redação e ainda não conseguiu, hoje nós vamos sanar todas as dúvidas trabalhando a estrutura do texto dissertativo argumentativo. E vamos começar pela microestrutura, isso mesmo, pela introdução. E a primeira coisa que você precisa saber é que temos modelos de temas diferenciados e cada um tem uma proposta específica. Nós temos com a preposição entre, nós temos também com a pergunta, com a conjunção ou. Além disso, nós temos pergunta direta e para concluirmos, nós temos frase declarativa com a conjunção e, seguida de pergunta. Mas hoje nós vamos pautar a nossa aula a analisar a estrutura da introdução de uma pergunta direta, ou seja, aquele tema que você precisa ter uma resposta específica. Vamos analisar o modelo com pergunta direta. A primeira coisa que você precisa entender, já que o tema é uma pergunta, é que você deve responder essa pergunta, fundamentá-la e comprová-la. Para facilitar, essa resposta precisa estar na introdução e, por isso, nós vamos dividi-la em 3 partes. A primeira nós vamos chamar de abordagem do tema. Você deve apresentar a temática por meio de um repertório, seja sociocultural, seja uma lei, seja um filme. Em seguida, nós temos a parte B, que nós vamos chamar de contextualização. Aqui você deve problematizar. Se você trouxe um filme, você precisa trazer para a sua realidade. E nesta parte já pode aparecer a tua resposta, mas não é obrigatório ser especificamente na parte B. Em seguida, nós temos a parte C, onde você deve apresentar as 2 justificativas para a sua resposta. Lembrando que são 2 e a sua resposta pode também aparecer na parte C. Lembre-se que é opcional, ou na B ou na C. Então, imagine esse tema. O uso das redes sociais por crianças deve ser proibido? É um modelo com pergunta direta. Qual seria a sua resposta? Seria um sim ou seria um não? O que seria mais fácil para você? Nós vamos analisar agora uma introdução que traz um exemplo de como você deve seguir. Vamos agora a uma introdução modelo. O documentário Dilema das Redes conta com a participação de profissionais do meio tecnológico e faz um balanço dos aspectos negativos do uso das redes sociais pelo público infantil. Aqui nós concluímos a parte A. Percebam que ele já trouxe dilema das redes, tá? Redes sociais e público infantil. Na parte A, o seu repertório precisa apresentar pelo menos uma palavra concatenada com tema. Como vocês podem ver na tela, o nosso repertório é pertinente porque ele já traz redes sociais e a vítima que nós vamos abordando, que é o público infantil. Agora nós vamos para a parte B. Nesse contexto, o acesso irrestrito a esses aplicativos pelas crianças se configura como uma problemática, porque gera a superexposição e a inserção dos menores em uma realidade distorcida pelos filtros digitais nas plataformas. Essa é a parte B, que nós chamamos de problematização. Ele já aponta uma certa dificuldade quando ele nomeia a questão de problemática, ele traz a superexposição, que não é uma coisa boa, e ele deixa claro que isso traz uma consequência, que é a realidade distorcida. Então percebam que não houve resposta clara à pergunta na parte B. Mas calma, vamos analisar agora a parte C. Portanto, evidencia-se que o uso das redes sociais pelos infantos
deve ser proibido. Por isso, é necessário a intervenção familiar e a empresarial para reduzir as consequências nocivas do uso das redes pelo público pueril. Ou seja, a resposta chegou na parte C. Ela deixou clara: o uso das redes sociais deve ser proibido. Então, não esqueça, essa resposta precisa estar clara. O corretor precisa identificar e nós vamos chamar essa resposta de tese, porque você vai ter que produzir um texto agora dissertativo para comprovar que a sua opinião é a mais coerente possível. Agora nós temos a participação especial do nosso aluno Gui, que quer tirar uma dúvida. Oi, professora Valesca, tudo bem? Então, eu tenho que responder a pergunta na parte C? Bom, Gui, se é mais fácil, eu não posso dizer isso, mas vocês precisam atentar que a resposta deve aparecer de forma clara na parte B ou na C. Quem vai determinar isso é você quando estiver na produção textual. Para melhorar o nosso entendimento, vamos analisar esse outro modelo? O uso das redes sociais por crianças deve ser proibido? Olha, nós temos que não. Agora nós temos uma resposta diferenciada. Lembra o que eu falei para vocês no início da nossa aula? A resposta pode ser que sim ou pode ser que não. Vamos a outro modelo. O ex-diretor da Apple, Steve Jobs, deixou claro que hoje a tecnologia move o mundo, pois a sociedade tem se desenvolvido de forma significativa a partir da facilidade do acesso às redes sociais e seus benefícios. Percebam que aqui eu concluí minha parte A e mais uma vez eu fiz com que o meu repertório tivesse concatenado a uma das palavras-chave do tema. Perceba, eu tenho tecnologia e tenho redes sociais. Vamos agora à parte B. Nesse contexto, é imperioso destacar que as crianças devem ter acesso a essa ferramenta, já que elas estão em formação e as redes sociais possibilitam desenvolvimento de habilidades sociais, na expressão criativa e no acesso a informações. Percebam que a resposta agora apareceu na parte B, viu, Gui? Nós temos a resposta agora na parte B e não mais na C. E detalhe, agora essa resposta foi o quê? Foi que não deve ser proibido. E ela justificou claramente o porquê. Porque dar acesso à informação traz a expressão criativa e isso são ferramentas indispensáveis. Agora vamos para a parte C. Na parte C, nós temos: entretanto, para que esse cenário positivo seja vivenciado pelos infantos, é necessária a orientação dos responsáveis quanto ao seu uso, bem como a intensificação na fiscalização das empresas criadoras de conteúdo para esse público. Eu trouxe as duas justificativas de forma bem clara, que é justamente a intensificação da fiscalização das empresas e a orientação dos responsáveis. Gente, sempre eu vou trazer uma resposta e eu tenho que trazer as duas justificativas, porque elas já se transformarão no meu desenvolvimento. Então, a introdução fica clara desta forma. Agora, gente, nós temos mais uma dúvida a ser tirada com o nosso estudante Léo. Professora Valesca, na parte A, a abordagem do tema, eu poderia usar o filme Modo Avião com a atriz Larissa Manoela, já que ela faz o papel de uma influenciadora que se expõe de maneira excessiva nas redes sociais? Claro, Gui! Claro que você pode utilizar, até mesmo porque esse filme, apesar de ser uma ficção, retrata a realidade de muitas crianças que também se expõem de maneira excessiva nas redes sociais. Então, você precisa entender que para iniciar sua introdução, na parte A, você tem que trazer um repertório, como o Léo trouxe agora, por exemplo, o Modo Avião, com a atriz Larissa Manoela. Eu preciso trazer a problematização,
possivelmente com a resposta, e aí a parte C com os argumentos. Mas lembre-se, se você não trouxe a resposta na parte B, ela deve aparecer na parte C, junto com os seus argumentos. Professora, e se eu não responder? Se você não responder essa pergunta, já é uma grande falha de texto já na introdução. Agora, para facilitar o aprendizado de vocês, a professora trouxe um tema para que vocês possam trabalhar em casa. Esse tema, tá, é de 2025, bem claro, e ele diz assim: a partir do tema de redação abaixo, produza uma introdução que apresente os 3 períodos mínimos. A abordagem do tema, que é a parte A, onde você vai trazer um repertório. Em seguida, a contextualização, lembre-se, com o problema deve ser problematizado a partir do repertório na parte B, e a sua resposta aqui já é opcional. Em seguida, os argumentos, aqueles que vão justificar a sua resposta na parte C. Por favor, não esqueçam de responder à pergunta. Caso isso ocorra, você já perderá ponto logo na introdução, porque essa resposta nós vamos nomeá-la de tese. Vamos ao tema? Censurar a imagem de pessoas fora do padrão estético é a melhor forma de combater o cyberbullying? Me digam aí, o que vocês acham? Será que é a melhor forma de combater o cyberbullying, gente? Bom, o que isso quer dizer, professora? Imaginem que vocês postam uma foto nas redes sociais, como, por exemplo, hein, galera, no Instagram. E aí, de repente, você tem a sua foto derrubada. E por que isso ocorre? Porque, segundo a rede social, ela está lhe defendendo. Mas até que ponto isso é uma defesa? Ou será que isso não acaba, vamos dizer assim, fortalecendo o cyberbullying? Porque as pessoas acabam se sentindo à vontade para criticar os outros, ou seja, não aceita o padrão estético e, a partir disso, acabam praticando bullying. Agora, detalhe, eu já deixei o repertório para vocês. Nós temos a série Black Mirror na parte A, tá? Nós temos a contextualização na parte B, e em seguida, nós vamos ter a contextualização na parte C. Então, está passando aí para vocês todas as partes dessa introdução. Ela serve de modelo, mas lembre-se, nós temos aqui uma introdução modelo para você seguir. Mas para que você consiga ter êxito a partir dessa aula tão importante, você deve lembrar que é necessário produzir, porque ninguém aprende só assistindo uma aula. A nossa aula é para orientar o seu conhecimento. E agora eu quero que vocês produzam em casa, ok? Então, agora nós vamos estar encerrando a nossa aula de hoje e nós vimos a estrutura da introdução do texto dissertativo argumentativo cobrado no vestibular da UEA. Então, não esqueça, siga as nossas redes digitais Preveste UEA e nós estamos aguardando por vocês.